Boa tarde, pessoal. Espero que estejam todos bem, seguindo aí as orientações do Ministério da Saúde e que rapidamente toda essa situação passe, que nós possamos retornar às nossas atividades habituais e à nossa rotina. Conforme combinado, dando prosseguimento às nossas aulas de sucessões, o vídeo de hoje vai versar sobre um instituto importantíssimo desse ramo do direito civil, que é a indignidade. Sobre a alcunha dos excluídos da sucessão, o nosso Código Civil vai contemplar dois institutos que têm algumas semelhanças, mas também algumas diferenças, algumas particularidades, que são a indignidade e a deserdação. A indignidade é instituto da sucessão legítima e também da sucessão testamentária. Já a deserdação é instituto afeito única e tão somente à sucessão testamentária. No vídeo de hoje, nós vamos trabalhar apenas a indignidade. Num vídeo posterior, eu falarei do instituto da deserdação e das suas vicissitudes, das suas particularidades, ok? Acredito que vocês já tenham ouvido falar, né, apesar de às vezes não saberem o conceito, uma definição, já ouviram falar da indignidade. Temos alguns casos midiáticos, algumas situações que ficaram muito famosas envolvendo aí esse instituto. Acredito que o caso mais famoso até hoje tenha sido da Suzanne von Richthofen, uma menina que aos 18 anos atuou como coautora no homicídio dos seus pais, Manfred e Marise von Richthofen. Os pais foram mortos a pauladas pelo namorado dela e pelo irmão dele, Daniel Cravinhos. Esse fato aconteceu há alguns anos atrás e a Suzanne, que tinha apenas um irmão, foi excluída da sucessão em razão do ato de indignidade praticado. Mais adiante falaremos um pouco mais sobre alguns exemplos, né, dessa exclusão da sucessão. Tá? Vamos entender então o que é a indignidade, qual que é o conceito da indignidade. Então vocês precisam saber que a indignidade nada mais é do que uma pena civil, uma sanção civil cominada por lei ao herdeiro legítimo ou testamentário e também ao legatário que praticar atos de desdouro, atos ofensivos, atos reprováveis contra a pessoa do falecido, ainda que esses atos venham a ser praticados após a abertura da sucessão. Então é importante termos em mente que os atos de indignidade podem ser praticados antes da abertura da sucessão, mas também podem ser praticados após a abertura da sucessão, como, por exemplo, a calúnia, né, o crime de calúnia contra os mortos, previstos lá tipicamente no artigo 138, parágrafo 2º do Código Penal, certo? Então, falou em indignidade, falou numa sanção civil, que é aplicada ao herdeiro ou legatário que pratica atos reprováveis, atos de desamor, atos de desdouro, que nós vamos estudar quais são daqui a pouquinho, ok? E qual é a principal consequência do ato de indignidade? É a privação do direito a suceder, ou seja, aquele que pratica atos de indignidade será excluído da sucessão, não receberá a herança, né, que lhe seria transmitida no momento da morte do decujus, ok? Então vamos agora avançar um pouco mais e trabalhar as causas de indignidade ou as hipóteses de exclusão por indignidade. O Instituto da Indignidade, ele é contemplado no Código Civil dos artigos 1814 a 1818. Então, para aqueles que já querem se situar, podem abrir o Código Civil aí nos artigos 1814 a 1818. Tá? O primeiro artigo, o artigo inaugural, é o que vai nos trazer as causas de indignidade. Nós temos 3 incisos, tá? E aí, preliminarmente, é importante a gente destacar que, por ser uma sanção civil, a doutrina majoritária entende que as causas de indignidade compreendem um rol taxativo, ou seja, um rol numerus clausulus, que não admite, por ser uma norma restritiva de um direito, ela não admite analogia nem interpretação extensiva, para contemplar outras hipóteses que não estão previstas expressamente no artigo 1814.
tá? Então, vamos lá trabalhar, estudar cada uma dessas hipóteses de exclusão por indignidade. O artigo 1814 do Código Civil diz que serão excluídos da sucessão o herdeiro ou legatário que, inciso 1, houver sido autor, coautor, partícipe de homicídio doloso, grifem aí no código, doloso, tentado ou consumado, contra a pessoa, praticado contra o de cujos, seus descendentes, ascendentes, cônjuge ou companheiro. É, sem dúvida alguma, a hipótese mais grave de indignidade. E é a que a gente mais consegue, né, localizar a jurisprudência a respeito, é aquela que acontece com maior frequência. Tá? Daqui a pouco nós vamos ver as demais, mas geralmente quando se ouve falar em indignidade, ela vai estar relacionada com o homicídio, tentado ou consumado. Algumas observações importantes devem ser feitas a respeito desse inciso 1, que seria então um ato de atentado contra a vida. Quais são essas observações? Primeiro, ainda que eu não tenha sido autor, ainda que eu tenha concorrido para o crime, para a prática do crime, não através de atos executórios diretos, mas através de outras formas, como facilitando a fuga, ajudando na elaboração do plano criminoso, eu serei excluído da sucessão. Então, é uma hipótese que versa não apenas sobre a autoria, mas também sobre a coautoria e os atos de participação. Outro ponto importante é que apenas o homicídio doloso gerará exclusão por indignidade. Não será excluído o herdeiro ou legatário que culposamente, por inobservância de um dever de cuidado, tenha acarretado ali a morte, né, do autor da herança. Ok? Então, apenas o homicídio doloso, ou seja, intencional, seja aquele dolo direto, seja o dolo eventual. É importante também nós destacarmos que aqueles atos praticados com excludente de licitude, né, sob a égide de uma excludente de licitude, um estado de necessidade, legítima defesa, exercício regular de um direito, não gerarão a exclusão por indignidade. Também é importante observar que, segundo a doutrina majoritária, isso aí vocês vão anotar no caderno para mim, não há necessidade de prévia condenação no juízo criminal para que o herdeiro ou legatário seja excluído. Vamos entender por quê. A responsabilidade civil é independente da responsabilidade criminal. Essa independência das responsabilidades, né, esse princípio da independência, está contemplado expressamente no Código Civil, no artigo 935, tá? Então, não há necessidade da prévia condenação. A prova da indignidade pode ser produzida no juízo civil. Pode ser produzida no juízo civil. Contudo, nós precisamos nos atentar para a seguinte consideração. Quando o fato já se achar definitivamente decidido na esfera criminal, ele não poderá mais ser discutido na esfera civil. Então, imaginemos a situação do herdeiro que foi absolvido na esfera criminal. Ou então, daquele que já foi condenado por sentença penal condenatória transitada e julgado. O juízo civil não poderá chegar a outra conclusão do que aquela que já foi acobertada, que já foi demonstrada, né, que já foi alcançada no juízo criminal. Agora, imaginem a situação em que o fato não restou comprovado no juízo criminal, seja porque restou prescrita a pretensão punitiva, foi requerido o arquivamento do inquérito, não existiam provas suficientes à época para uma denúncia, mas posteriormente essas provas vieram à tona. Nada impede que o fato seja provado no juízo civil. Agora, quando a questão já se achar definitivamente decidida na esfera criminal, não poderá mais ser discutida na esfera civil, tá? Então, isso é importante a gente destacar. Essas são as principais observações a respeito do inciso 1 do artigo 1814. Então, recapitulando,
homicídio tentado ou consumado que seja doloso, tá? Então, não há necessidade da concretização do resultado morte. A tentativa já é suficiente para gerar a exclusão por indignidade. Lembrando que o crime tentado é aquele que não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente, ok? Agora, prosseguindo, avançando um pouco mais, nós vamos trabalhar o inciso 2 do artigo 1814, que estabelece que será excluído da sucessão o herdeiro ou legatário que denunciar caluniosamente em juízo o autor da herança ou praticar crime contra a sua honra do seu cônjuge ou do seu companheiro. Então, na verdade, a gente tem que dividir esse inciso 2 em duas partes. Por quê? Primeiramente, ele fala denunciar caluniosamente em juízo o autor da herança. E depois ele fala em crime contra a honra. Então, na primeira parte do dispositivo, nós temos uma conduta que é tipificada no Código Penal como denunciação caluniosa. É um crime não contra a honra, mas contra a administração da justiça. Ele é tipificado no artigo 339 do Código Penal. 339 do Código Penal. E em que consiste essa denunciação? Consiste no ato de imputar a alguém falsamente um fato definido como crime, dando causa à instauração de uma investigação policial, de um inquérito administrativo, de um processo judicial, né? Então, a pessoa movimenta indevidamente a máquina judiciária, né? Ela movimenta indevidamente o Estado para apuração de um crime que ela alega ser imputável a uma pessoa da qual ela o sabe inocente. Então, a pessoa faz uma denúncia e, nesse caso específico da indignidade, essa denunciação caluniosa tem que ter sido feita em juízo, ok? Já na segunda parte do dispositivo, o legislador nos diz aquele que praticar crime contra a honra do decujo, seu cônjuge ou companheiro. Então, vejam só. Na primeira parte do dispositivo, o legislador fala denunciar em juízo o autor, denunciar caluniosamente em juízo o autor da herança. Então, não há, na primeira parte, necessidade de prévia condenação no juízo criminal. Já com relação aos crimes contra a honra, que são tipificados nos artigos 138, 139 e 140 do Código Penal, haverá a necessidade, então, dessa prévia condenação no juízo criminal, tendo em vista que o legislador utilizou o vocábulo crime. Então, partindo do pressuposto de que não há crime sem prévia condenação no juízo criminal, sem sentença penal condenatória definitiva transitada em julgado, não haverá que se falar em indignidade quando não houver essa prévia condenação. E aí isso torna a situação um pouco delicada, por quê? Porque os crimes contra a honra são crimes de ação penal privada, que dependem então da iniciativa do ofendido para que a máquina estatal seja movimentada no sentido de apuração, né, dessa responsabilidade criminal e dessa penalização. E o prazo é exíguo para que eu possa então, né, promover essa queixa-crime, que é um prazo de 6 meses. Se nesses 6 meses eu não propuser, né, se eu não correr atrás para que haja essa responsabilização, no futuro eu não conseguirei a declaração, a exclusão, a declaração de indignidade, a exclusão daquele herdeiro ou legatário, tá? Então vamos recapitular: denunciação caluniosa em juízo não depende da prévia condenação no juízo criminal. A prova pode ser produzida no juízo civil. Já os crimes contra a honra, calúnia, injúria, difamação, dependem então dessa prévia condenação. Lembrando que o mais grave deles é o previsto no 138, que é a calúnia, que consiste em imputar a alguém a prática de um ato definido como crime, né? Já a difamação e a injúria, né? Na difamação eu terei uma ofensa, a chamada honra subjetiva da pessoa, né, a sua reputação, enquanto na injúria eu vou atentar contra a honra
melhor dizendo, na difamação eu atento contra a honra objetiva, contra a reputação, e na difamação e na injúria eu atento contra a honra subjetiva, né? Ou seja, eu vou atentar, eu vou praticar um ato que vai violar, um ato violador da dignidade ou do decoro da pessoa, certo? Do autor da herança, do seu cônjuge ou companheiro. Então, vejam só, no inciso 1, será excluído da sucessão o herdeiro ou legatário que for autor, coautor, partícipe de homicídio doloso, tentado ou consumado, praticado contra o de cujos, seus descendentes, ascendentes, cônjuge ou companheiro. Já no caso do inciso 2, só será excluído da sucessão o herdeiro ou legatário que denunciar caluniosamente em juízo o autor da herança. Então a conduta para gerar a exclusão é somente aquela praticada contra o de cujos. Agora, na segunda parte do dispositivo, a prática de crime contra a honra gerará a exclusão do herdeiro ou legatário que praticá-lo contra o autor da herança, seu cônjuge ou companheiro. Então, na hipótese do inciso 2, segunda parte, que é a relativa aos crimes contra a honra, não adianta, né? Se o ato foi praticado contra os descendentes ou ascendentes do de cujos, não haverá que se falar em exclusão por indignidade, tá? Então, marquem isso, grifem isso, salientem isso aí no caderno, no material de vocês, ok? Já a terceira e última hipótese refere-se a um atentado contra a liberdade de testar. O legislador o descreve da seguinte forma: será excluído da sucessão o herdeiro ou legatário que, através de atos violentos, de ameaça, violência ou meios fraudulentos, obstarem, inibirem o autor da herança de livremente dispor dos seus bens por ato de última vontade. Então aqui nós temos uma gama de situações que direcionam-se, né, são relacionadas à disposição dos bens por ato de última vontade, que seria então o mecanismo, o instrumento do testamento. Então imaginem a situação de um herdeiro que força, através de ameaça ou de violência, obriga o falecido de cujos, o autor da herança, a revogar o testamento. Ou ele vai e adultera o testamento. Ou ele obriga o autor da herança a fazer um testamento o beneficiando, né? Então, seja através de violência física, psicológica, uma ameaça, ou mesmo através de meios fraudulentos, né? Se houver esse atentado à liberdade de testar, o herdeiro ou legatário será excluído aí da sucessão. Não havendo também, nesse caso, necessidade de prévia condenação no juízo criminal. É muito importante que fique claro isso. E, como quem pode livremente dispor dos seus bens é o próprio autor da herança, o atentado contra a liberdade de testar só gerará exclusão se praticado contra o próprio de cujos. Ok? Então, gente, essas são as três hipóteses, segundo a doutrina majoritária, taxativas, números clausos, que gerarão a exclusão por indignidade e que podem ser resumidas da seguinte forma: inciso 1, atentado contra a vida. Inciso 2, atentado contra a honra. Inciso 3, atentado contra a liberdade de testar. Essas não são as causas aptas a gerar a exclusão do herdeiro ou legatário. Certo? Então, muita atenção para a extensão, as particularidades de cada uma das hipóteses previstas no artigo 1814, ok? Avançando um pouco mais, nós precisamos trabalhar agora os efeitos da exclusão por indignidade, tá? Então, isso é muito cobrado em prova. Nós sabemos, uma vez que o herdeiro ou legatário foi excluído, quais são as consequências, né, para esse herdeiro ou legatário? O que vai acontecer no âmbito do direito sucessório? Primeira coisa que a gente tem que concluir, pensar, refletir é a seguinte: a indignidade é uma pena civil. Segundo o princípio da pessoalidade ou o princípio da intranscendência, a pena não pode passar da pessoa do condenado. Então, imaginem a situação em que um herdeiro foi excluído da sucessão. Se esse herdeiro
tiver deixado descendentes, os descendentes do indigno